Olá, 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 meu aluno DLX, tudo bem com você? Olha só, a gente vai para mais uma aulinha do Microsoft Windows na versão 10, tá? Então me acompanha aqui que a gente vai continuar esse estudo. Ainda falta a gente falar de alguns recursos do Windows 10 e da parte de gerenciamento de arquivos e pastas, que são assim, vamos dizer, conceitos básicos, mas às vezes cheio de detalhes, e às vezes existem várias maneiras de fazer a mesma coisa, você sabe uma ou duas, e para a tua prova, você tem que saber todas as maneiras de fazer, né, a mesma coisa, que a gente não sabe que o examinador vai cobrar lá na frente da gente, então. Então a gente vai começar aqui falando no Windows 10, sobre visão de tarefas, né? Eu falei na aula passada que a gente ia falar sobre o visão de tarefas e tá aqui então. Olha só, deixa eu mostrar para vocês primeiro sobre este botãozinho. Então esse botãozinho aqui é o visão de tarefas e ele mudou, porque quando o Windows 10 foi lançado, ele era diferente, ele era um botãozinho, que era um retângulozinho assim, outro assim. Então ele era diferente, tá? Porque foi adicionado uma funcionalidade nele chamada linha do tempo, que tá aqui. E aí esse botãozinho mudou. Se você olhar do ladinho aqui, ó, do botãozinho, tem uma linhazinha do tempo similar, né? Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui para você. Ah, agora acho que ficou melhor ali para você visualizar, né, a carinha aí desse botão, ok? Deixa eu tirar esse risquinho aqui para você dar uma olhadinha melhor, ok? Então, lá na barra de tarefas, né, a gente tem, deixa eu mostrar aqui para você, olha só, aqui na barra de tarefas, a gente tem o botão iniciar, pesquisar, Cortana, e aí já vem o visão de tarefas, certo? Bem tranquilo, né? Então não tem segredo aí para encontrar. Bom, mas o que ele faz? Né? Então, o visão de tarefas pode cair na tua prova também como Task View, tá? Em inglês, né? E o atalho dele é o Windows, a tecla Windows mais Tab. Esse atalho é um atalho importante também para você. Então, quando você pressiona ali ou Windows Tab, o visão de tarefas, olha o que acontece. Ele mostra para a gente todas as janelas que estão abertas, sendo executadas nesse momento ali no seu computador. Então, por isso que o nome é visão de tarefas, né? E aqui do ladinho tem a linha do tempo, que é o maior dedo duro da paróquia, né? Porque ele está mostrando aqui, olha só, tudo que você abriu, né, no seu computador aí agora. Aí ele vai colocar assim, uma hora atrás, ontem, tal dia, ele vai colocando dessa forma, ok? Eu não vou mostrar aqui para vocês que o meu, eu tirei isso desse computador, no outro computador eu tenho. Mas pode olhar isso no seu computador, pode olhar isso no seu computador, essa linha do tempo. E outra coisa legal que ele faz, olha só, é essa parte de cima, eu não consigo, aí, dei o zoom, pronto. Tem algumas coisinhas que o zoom ele não consegue pegar. Mas aqui, olha só, eu tenho várias áreas de trabalho, tá vendo? Área de trabalho 1, área de trabalho 2, área de trabalho 3, o que é isso? Então, quando essa parte superior aqui, quer ver? Olha só, tudo está nessa parte superior aqui da tua janela, né? Quando você pressiona ou Windows Tab ou clica no botãozinho, você tem essas opções aqui. E aqui a gente tem, olha só, nova área de trabalho. Então, o que são essas áreas de trabalho? Seguinte, eu tenho, na verdade, essa área de trabalho aqui que eu estou trabalhando, olha só. Essa primeira aqui é a área de trabalho que eu estou trabalhando, ou seja, eu liguei meu computador, eu abri o Word, eu abri o Excel,
eu abri o softwarezinho que eu gravo aula para vocês, ou seja, fui abrindo um monte de software nessa área de trabalho. Vamos supor que agora eu queira aquela meia horinha de lazer e eu não quero misturar as coisas. Eu posso criar uma nova área de trabalho para ter lá, vamos dizer, joguinho, nem jogo, tô dando um exemplo aqui, mas não curto muito jogo não. Mas para quem curte, poderia criar uma área de trabalho ali com jogos, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Você só vai alternar, olha só, entre uma área de trabalho e outra. Então, perceba aqui, essa área de trabalho, olha para a barra de tarefas aqui, eu não tenho nenhum software aberto, só tenho os iconezinhos fixados aqui. Porém, se eu voltar para a área de trabalho 1, olha só, tem um monte de software aberto aqui, tá vendo? Percebe? Então, a visão de tarefas também tem isso. É só clicar nesse botão aqui de mais e eu crio a área de trabalho. Posso vir aqui, olha só, e excluir as outras áreas de trabalho. Aí já teve aluno, eu já recebi vários e-mails de aluno, por isso que já falo isso, que criou a área de trabalho e aí entrou na área de trabalho 2, como por exemplo aqui, e perguntou, mandou e-mail, professora, eu não consigo mais voltar para a área de trabalho 1. É simples, gente, é só você vir novamente ali no visão de tarefas e clicar na área de trabalho 1, pronto, você está na área de trabalho 1. Então, quer dizer, não tem muito segredo, né? E é algo assim bem importante para a nossa prova, então, o TaskView. E aqui você tem um texto do que é a linha do tempo. Esse texto é lá do site da Microsoft, como sempre, eu trago direto da fonte, de quem produziu, né, o negócio aqui, o software, que é daqui que vai para a tua prova. Então, inclusive, a atualização, isso que eu falei para vocês, né, que ele foi atualizado, essa linha do tempo, então ela surgiu ali em abril de 2018, né, no lançamento do Windows 10, não existia essa linha do tempo. O Windows 10, você tem que ter muito cuidado, já falei isso para você. Você tem que ter muito cuidado, porque ele tem muita atualização. Então, pelo amor de Deus, não estuda com material, vencido, vamos dizer assim, material vencido. Tem prazo de validade o material aqui do Windows 10, certo? Bom, então, seguindo aqui, aqui está tudo material para você, a gente vai falar da central de ações. Então, a central de ações, onde que ela está? Também, se eu vir aqui na barra de tarefas, então vamos na barra de tarefas, ela está bem aqui, olha só, no cantinho aqui. Esse é o botãozinho central de ações. E no caso do meu computador, ela tá branquinha. Por que que ela tá branquinha? Porque tem notificação ali para mim. Quando ela tá, como ela está aqui no material de vocês, é porque não tem nenhuma novidade. Por quê? Porque a central de ações, olha só, ela traz notificações. Por exemplo, o Windows Defender defendeu alguma coisa. Ou você tem atualizações. Ele vai trazer um monte de notificações ali do Windows para você, ok? E você pode configurar, isso eu nunca vi cair em prova, mas você pode fazer isso, e inclusive eu já fiz e não gostei, que é configurar o teu e-mail. Eu configurei ali o meu Gmail para ele, toda vez que você recebe um e-mail, né, o Central de Ações vai notificar. Isso é muito chato, porque a gente não recebe só e-mail, lá os e-mails das pessoas que a gente conhece, enfim. A gente recebe um monte de promoção, e aí fica aquilo toda hora. Então é muito chato aquilo te avisando que chegou e-mail. E também, se você está ali no teu computador e tem mais alguém ali, a tua privacidade também acaba ali. Por quê? Porque fica avisando, né, dos e-mails. Então, eu não gostei, mas você pode fazer isso. E aqui a gente tem algumas opçõezinhas, né, de configuração do computador, de rede, acessar as configurações, tá? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui melhor. Então, todas as configurações aqui para acessar, a gente vai falar sobre configurações daqui a pouco. Modo avião, que mais aqui?
projetar, né? Então tem algumas configuraçõezinhas aqui no central de ações, e o atalho do central de ações é o Win mais A de ação, olha só, não é um atalho difícil para lembrar, né? Então o Windows A abre o central de ações, aí, olha só, certo? Então abriu a minha central de ações, que tá falando aí, a Cortana dizendo, ó, moverei silenciosamente suas notificações para a central de ações até que você termine sua apresentação. Tá configurado para eu não ser incomodada quando eu tô dando aula aqui para vocês, né, com notificação do meu computador, ok? Bom, seguindo aqui, então, central de ações, aqui, gente, pera aí, pouquinho. Aqui faltou a tecla Windows, né? Windows mais A, corrija aí pra mim, tá? Que eu falei pra vocês antes. É que provavelmente estava com a imagem da teclinha e aí não colou a imagem e eu não percebi. Então, arruma aí pra mim. Bom, outro atalho importante é o Alt Tab. O que faz o Alt Tab? Ele alterna entre as janelas que estão abertas. Então, olha só, Alt Tab. Quando eu soltar, né? Eu estou aqui pressionando, o meu dedo está na tecla Alt, cada vez que eu pressiono o Tab, ele seleciona uma janela que está aberta no meu computador. Quando eu soltar a tecla Alt, a janela que estiver selecionada que vai aparecer aqui no meu computador, certo? Então, esse é um atalho bem importante aqui para nossa prova, é um atalho que cai bastante em prova. Mas não é só ele. Existe o Alt Shift Tab, que alterna na sequência contrária, tá? E o Alt ESC, que alterna entre as janelas na ordem que elas foram abertas. Aí não aparece essa janelinha aqui. Então, testa esses atalhos aí na sua casa, que esses atalhos, né, no seu computador, que esses atalhos, eles são bem importantes, tá? Esses atalhos caem bastante em prova. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre o gerenciamento de arquivos e pastas, que aqui pra gente, né, é o explorador de arquivos, né, no Windows 10, que é a versão que a gente vai estudar. Por que eu coloco aqui, então, o Windows Explorer? Para você não confundir, tá? Para você não confundir. No Windows 10 é explorador de arquivos. E também ele é bem similar ao Windows Explorer, caso você já tenha estudado o Windows Explorer. Bom, aqui, gente, eu começo a falar sobre essa parte do gerenciamento de arquivos e pastas. E são coisas bem importantes que a gente tem que falar aqui. E que são coisas básicas e que, novamente, eu falo para vocês, sempre nas aulas eu falo que o básico não quer dizer que você tenha que saber. O básico é aquilo que você tem que saber para a tua prova. Não tem que saber para essa aula. Para essa aula você vai aprender. Mas para a tua prova você tem que saber isso. Então eu pergunto para você, o que são unidades? Tá? Sabe o que são unidades? Como que a gente representa unidades? Então, olha só. Olha só, você já deve ter visto isso no seu computador, e quando eu estou na aula presencial, que eu coloco essas letrinhas no quadro, e eu pergunto, gente, o que é isso? Olha, muita gente fica quieto, e quem fala assim, isso é diretório. Não é diretório. Aí vem outro e fala assim, isso é o HD. Gente, a unidade C, ela representa o HD. Mas as outras unidades não, então não é só o HD. Né? O HD é parte da verdade, é parte do conceito. O que a gente tem aqui são letras que representam unidades de armazenamento. É importante a gente saber esse conceito redondinho, direitinho para a prova. Então, por padrão, olha só, por padrão, deixa eu colocar aqui para vocês, melhor aqui. Por padrão, a unidade C é o HD. Por padrão, a unidade C é o HD, certo? Então, a unidade A e B, por padrão, ainda é disquete, gente. Eu sei, a gente não usa mais disquete, mas ainda é, tá? Ainda é.
quais as situações que eu posso ter no meu computador? Olha só, vou passar algumas, né? As mais utilizadas, vamos dizer assim. Meu computador eu posso ter a unidade C, o HD, e ter a unidade D, outro HD. E aí, o que vai acontecer? Unidade E pode ser um CD, drive de CD e DVD. Eu posso não ter drive de CD e DVD, e aí a unidade E vai ser lá cartão de memória, pendrive, ok? Eu posso ter, então aqui posso ter 2 HDs, eu posso ter unidade C, o HD, né? E não ter outro HD, unidade D vai ser o drive de CD, DVD, posso ter essa situação. Aí depois vem as unidades de cartão de memória, pendrive, enfim. Eu posso ter um HD, olha só, eu tenho um HD particionado. Professor, o que é um HD particionado? É um HD dividido logicamente. Veja, não é dividido fisicamente. É logicamente. Quando a gente formata o computador e instala o sistema operacional, a gente vai configurar que parte desse HD é unidade C e a outra parte é unidade D. Então, mesmo assim, eu tenho duas unidades de armazenamento, embora eu tenha um HD só, ok? E aí, o que pode acontecer ainda? Olha só, eu tenho aqui o meu computador e aqui eu tenho outros computadores em rede. Então, esse aqui é unidade P, esse aqui é unidade Q. Aí esses computadores estão em rede, então o meu computador e os outros computadores, né? Então, quando eu seleciono aqui unidade P, eu vou acessar o HD deste computador, eu vou acessar pastinhos, arquivos que o computador P, né, unidade P, permitiu que eu acessasse, percebe? Então, aqui algumas situações de unidades. Então, aqui seria uma unidade de rede, né? A gente falou sobre mapear unidade de rede, lembra? Então, aqui já tem também a ver com isso, ok? Então, unidades, ok. Seguindo aqui, o que são pastas? Gente, pasta é a mesma coisa que diretório. Pasta e diretório são o mesmo conceito. E é o mesmo conceito da pastinha que a gente tem física, que a gente usa para guardar documentos, né? Para organizar ali nossos documentos. É a mesma coisa aqui. Então, eu tenho uma pasta ou diretório que vai servir somente para guardar subpastas e arquivos, ok? Para organizar ali o meu computador. Certo? Então, bem tranquilo, pasta e diretório, rapidão aqui. E arquivo, o que é arquivo? Olha só, arquivo, eu posso dizer que é um conjunto de informações que tem um mesmo nome, só que esse conceito, gente, nem é importante para a prova. O que é importante do arquivo? O importante do arquivo é o nome do arquivo. Então, vamos supor que eu tenha aqui o arquivo aula.odt. Aula.odt. Então, você percebe que eu tenho um nome, ponto, extensão. E é isso que a gente tem que estudar para a nossa prova. Vamos começar falando da extensão. A extensão, ela me diz qual é o tipo de arquivo. Então, nesse caso aqui, ODT, é um arquivo do writer. Isso aqui você tem que saber as principais extensões. O tipo de arquivo, ele não me diz só, por exemplo, aqui que é um arquivo do writer, não é só isso, é o arquivo do writer, mas ele também me diz que, né, o writer é um editor de texto, tá? Me fala tudo isso, só pelo tipo de arquivo. Mas ele me fala também quais são os outros softwares, sem ser o writer, que eu posso abrir esse arquivo. Por exemplo, o Word abre, né, o ODT, ok? Então, esse entendimento eu tenho que ter. E conhecer as principais extensões. Por exemplo, olha só, o ODS
é a extensão do calque. Ah, que mais que é importante pra gente? HTML é a extensão de página web, site, ok? Que mais? A extensãozinha PDF, que a gente tem que saber, todo mundo conhece. RTF é a extensão do WordPad. TXT, aqui é T também, RTF. TXT de texto lá do bloco de notas. Então, tanto o WordPad quanto o bloco de notas são editores de texto do Windows, tem ali no Windows 10. Que mais que a gente tem que saber? PNG, JPG, BMP, são extensões para imagem, MP3, áudio, MP4, vídeo com áudio, né? Então, algumas extensões aqui para vocês, né? Falando aqui de arquivo. Em arquivo, gente, a gente colocou o nome do arquivo e o nome do arquivo não tem somente a extensão, né? A gente precisa também ter cuidado aqui com o próprio nome dele, que eu coloquei ali aula. Peraí, deixa eu colocar uma telinha em branco aqui. Então, ainda falando de arquivo, assinale aqui para mim. Deixa eu colocar algumas alternativas aqui, já falo para você a questão que o examinador cobra da gente em prova, olha só. Vamos usar aquele arquivinho aula. Aula, interrogação, aula, underline, cifrão aula, arroba aula e pergunta: qual dessas alternativas traz um nome de arquivo que eu não posso nomear arquivos e pastas no Windows? Então, eu explico para vocês. O Windows, ele tem alguns caracteres, tem palavras também reservadas, mas o que mais cai em prova são os caracteres. O Windows tem alguns caracteres que eu não posso colocar em nome de arquivo e pasta. O Windows não aceita. Por quê? Porque ele usa esses caracteres para outras coisas, outras funções aí do Windows. E aí ele vai confundir. A mesma coisa se no Excel eu fosse usar a vírgula ao invés do ponto e vírgula para separar lá o endereço de célula para somar. O Excel ia confundir com casas decimais. Eu não posso fazer isso. Vai dar erro, ok? Em algumas situações vai dar erro, né? Vai dar uma confusão. É a mesma coisa aqui no Windows. E aí o examinador vai perguntar quais são os caracteres que eu não posso usar em nomes de arquivos e pastas. E às vezes é essa pergunta assim, né? Perguntando todos esses caracteres. E às vezes em questões como essa aqui, assinale a alternativa que tem um nome de arquivo e pasta que eu não posso usar no Windows. E como que eu sei quais são esses caracteres? Se você for lá no Windows e tentar renomear um arquivo, uma pasta e usar um desses caracteres proibidos, o Windows vai te dizer quais são eles. E ele dá numa ordenzinha que eu vou dizer para você, é muito difícil memorizar aquilo. Por isso eu peço a ajuda do Buda. Por que do Buda? Olha só, vou te mostrar. Então eu tenho aqui asteriscos, 2 pontos, aspas, as 3 barrinhas, menor e maior, que é as perninhas do Buda meditando, olha só. E ainda o Buda pensando aqui qual é o sentido da vida, né? Refletindo, enfim. Então, por isso que eu te digo que eu chamo ele de Buda, por isso. E aí aí é fácil para memorizar, né? Aí é fácil. E aí você já tem a alternativa correta aqui, que seria a letra A. Eu não posso usar a interrogação em nomes de arquivos e pastas, ok? Bem tranquilo, né? Bem fácil. Dessa forma, eu acho que dessa forma ficou fácil, né? Lembra do Buda na hora da prova? Pronto, você lembra. Então, isso aqui é bem importante para a tua prova, ok? O que a gente vai ver agora?
algumas operações básicas de gerenciamento de arquivos e pastas, e uma delas é o selecionar. Vamos abrir aqui então o gerenciador de arquivos e pasta, lembra do atalho? O Windows E, né? O Windows E, eu abro o explorador de arquivos e eu vou mostrar para vocês aqui algumas situações de selecionar arquivos, ok? Então presta atenção, abri uma pastinha aqui das minhas aulas de arquivologia, que não tem no nosso edital, não precisa se preocupar com isso. Então, olha só, Ctrl A é o atalho para selecionar tudo. Tranquilo? Anota aí, Ctrl A de tudo em inglês. Então, como no teu edital, né, você tem lá o Writer, você tem o Calc, esses atalhos também são baseados no nome da ferramenta em inglês, nos navegadores também, sempre pensa nisso, né? Lá no Word, Excel, é que os atalhos são baseados no nome da ferramenta em português. Não é o caso aqui. Então, Ctrl A, presta atenção, se eu quiser selecionar os 10 primeiros itens, eu clico no primeiro, pressiono a tecla Shift, ó, vou contar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, clico no último. Então, o Shift, ele permite que eu selecione itens, quando eu falo item é que pode ser arquivo, pode ser pasta, né? Posso ter aqui um atalho, enfim. Tá? Eu vou selecionar os itens em sequência, S de Shift, S de sequência. Agora, existe também o Ctrl, olha só, se eu quero selecionar o primeiro item, o quinto e o sétimo. Vamos supor que esses itens eu quero deletar, eu quero copiar para o pendrive, qualquer ação. Então, o primeiro, o quinto e o sétimo, ó, cliquei no primeiro, pressiono Ctrl, 2, 3, 4, 5, clico no quinto item, e no sétimo item, percebe? Selecionei 5 itens aqui, 3 itens aqui, e eles não estão em sequência. Então, presta atenção, o Shift S de sequência, vou selecionar em sequência. E o Ctrl, você seleciona os itens alternadamente, ok? Não esquece disso. Então, essa parte de seleção que a gente tem que saber para o nosso... para a nossa prova, certo? Operações básicas, a gente vai falar de copiar, de recortar e de colar. Lembrando que, olha só, recortar e mover são sinônimos, não esquece disso. Ah, vou mover os arquivos do pendrive, é recortar, tá? E professora, qual que é a diferença entre copiar e recortar? Gente, isso é basicão, basicão. Mas como eu digo, você não tem obrigação de saber. Se você já sabe isso, passa para frente a tua aula, tá? Mas se você ainda tem dúvida quanto a isso, vem comigo aqui, olha só. Então, vamos pensar aqui em copiar. Eu tenho aqui na unidade C e eu tenho aqui, vamos supor, um pendrive, tá? Então, eu tenho aqui um arquivo, vou chamar ele de A, e eu vou copiar para o pendrive. Esse arquivo vai ficar tanto aqui no meu HD, unidade C, quanto no pendrive, que pode ser lá, por exemplo, unidade D, ok? Agora, vamos pensar na situação de recortar, mover, olha só. Tenho aqui unidade C, o meu HD, e tenho aqui novamente o pendrive, unidade D. E tenho aqui o arquivo A. Eu vou recortar, eu vou mover para o pendrive. Então, esse arquivinho vai ficar somente no pendrive. Eu recortei, eu movi. Certo? Então, essa é a diferença entre copiar e recortar. O copiar fica o arquivo no destino e na origem. E o recortar e mover, o arquivinho fica somente no destino, certo? Bem tranquilo, né? Bom, quais são as maneiras, então, de copiar? Olha só, recortar e colar. Vamos lá, o Windows Z, novamente. Deixa eu colocar novamente aquela pastinha aqui de arquivologia, que já é outra agora, ó. Vou colocar essa aqui. Pronto, a mesma. Então, olha só. Eu seleciono o item,
ou os itens, venho aqui no botão, ó, na guia início, grupo área de transferência, tá vendo aqui? Olha só. E tem o botão copiar, recortar e colar. Tranquilo? Então, se eu quero copiar para o pendrive, seleciono, clico em copiar, seleciono o pendrive e clico em colar. Quase todo mundo sabe isso, né? Ou eu posso vir botão direito e tenho aqui as opções de copiar, recortar, né? E se eu tiver copiado, olha só, eu também terei aqui a opção de colar, tá? Bom, qual maneira mais? O Ctrl C, que é o atalho de copiar, o Ctrl X, que é o atalho de recortar, e o Ctrl V, que é o atalho de colar. Todas essas maneiras, gente, são as maneiras simples, que provavelmente não consideramos na sua prova. Agora, arrastando isso pode estar na sua prova. Então, preste atenção agora que isso é bem importante. Olha só, nós já sabemos a diferença não, nós já sabemos o conceito de unidade. Então, se eu falo unidade C, eu estou falando do HD. Se eu falo unidade D, eu posso estar falando de outro HD, ou de uma partição, ou do pendrive, certo? Então, existe uma diferença entre você copiar, arrastar para a mesma unidade ou unidade diferente. Por isso que esse conceito de unidade, eu passo antes de explicar isso aqui para vocês, porque se cai uma questão dessa na prova, se eu arrasto, clico no arquivo e arrasto da unidade C para D ou do HD para o pendrive, o que acontece? Ou se eu arrasto em unidades diferentes, você nem sabe que é unidade, você acha que é pasta, que é diretório. Errou com a prova, errou com a questão. Então, por isso que eu passo certinho o que é unidade primeiro, que a gente acabou de ver, para daí chegar nesse conceito aqui. Então, olha só, perceba que aqui eu estou na unidade D, meus arquivinhos estão na unidade D. Então, se eu arrastar um desses arquivos para a própria unidade D, o que ele vai fazer? Tá vendo ali? Ele vai mover, acho que eu não consigo dar zoom, tá? Ele vai mover, deixa eu ir de novo aqui, olha só, ele move, recorta, mesma unidade. Agora, vamos achar aqui a unidade C. Não é aqui que eu quero. Aqui. Unidade C tá aqui embaixo, olha só. Então, vou abrir novamente aqui meus arquivinhos. E agora eu vou arrastar esse arquivo, o mesmo arquivo, para a unidade C. O que acontece? Unidades diferentes, ele vai copiar. Se eu arrastar na mesma unidade, ele vai mover, recortar. Professora, como é que eu vou lembrar isso na prova? Seguinte maneira. Vamos passar aqui um raciocínio para você fazer na hora da prova. Claro que se você vai fazer esse raciocínio na hora da prova, primeiro você tem que treinar ele, né? É um raciocínio que te ajuda, mas você tem que ficar bem atento nos passinhos aqui. Eu sei que você é bom em raciocínio lógico. Vamos lá, que isso aqui é básico. Olha só. Primeira coisa que você tem que saber, que é que você vai fazer. Olha só. Você vai copiar e você vai recortar, certo? E você vai copiar e recortar onde? Unidades diferentes, ou seja, pode ser do HD para o pendrive, por exemplo, né? Unidade, olha só, unidade C para unidade D, por exemplo, né? E você vai copiar também para a mesma unidade, são duas situações. Unidade do HD para o próprio HD. Né? Olha só, HD para HD, mesma unidade. Pendrive para o pendrive, mesma unidade. Então, o que a gente viu ali? Que se a gente arrastar
em unidades diferentes, eu vou copiar. Se eu apenas arrastar em unidades diferentes, eu vou copiar. Portanto, na mesma unidade, gente, eu preciso arrastar e pressionar mais uma tecla. Que tecla é essa? Então, deixa eu falar para você. Existem duas teclinhas que eu vou usar aqui para essas situações de recortar e copiar arrastando. Quais são elas? Vou anotar aqui no cantinho, ó. Ctrl e Shift. E aí você tem que saber que você vai usar essas teclas. E aí você tem que saber que situação que você vai usar essas teclas. Então, para copiar, você vai usar o Ctrl. Pensa, C de Ctrl, C de copiar. Não tem erro. Tem o Ctrl Shift. Qual que eu uso para copiar? C de Ctrl, C de copiar. Então, em unidade diferente, se eu só arrastar, né, do HD para o pendrive, por exemplo, eu vou copiar esse arquivo. Mas eu não quero copiar para o pendrive, eu quero copiar da unidade C para a unidade C, arrastando. Então, meu filho, arrasta, mas pressiona o Ctrl. Porque se você só arrastar na mesma unidade, você vai mover, percebe? Tá? Você vai mover. Então, você percebe o raciocínio lógico aqui? Se você souber o primeiro, é claro, né? Se você souber que unidade diferente, você arrasta, você copia, é claro que na mesma unidade você precisa arrastar e pressionar alguma tecla. Percebe a diferença aqui? Né? Percebe que é um raciocínio lógico? Tá? E aí, se na mesma unidade você arrastar com o Ctrl você copia, só arrastando você recorta. Logo, em unidade diferente, você vai arrastar mais uma tecla, porque se você só arrastar também você copia, né? Que tecla é essa? Só pode ser o Shift. Tá? Se você arrastar aqui na mesma unidade com o Shift, também dá certo. Treina isso no teu computador. Ele é igual em qualquer versão, XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, tá? Então, qualquer versão que você tem aí é só treinar, ok? Isso vai para tua prova, certo? Bom, seguindo aqui então, já vimos as operações básicas, olha só, de copiar, recortar, renomear. Quais são as formas de renomear, né? Então, olha só, eu posso vir aqui no meu arquivinho, clico uma vez, clico duas, renomeia. Perceba, presta atenção na diferença. Se eu clicar duas vezes rápido, eu executo o arquivo. O que é executar o arquivo? É abrir. Se eu pressionar 2 cliques lentos, o FPR já cobrou isso, faz algum tempo, mas já cobrou. Eu clico uma vez, penso na vida, clico outra vez, ou seja, são 2 cliques lentos, eu vou renomear. Vai abrir essa caixinha aqui para renomear, tá? A mesma coisa, ó, vou renomear também. Se eu clicar com o botão direito, tem aqui a opção de renomear. Opa! Deixa eu fazer de novo aqui que foi rapidão. Olha só, renomear. Também tenho a opção aqui na guia início, olha só, botãozinho renomear ali sorrindo para você. E também o atalho, né? O atalho, qual atalho que é? O F2, olha só. F2 também. Então, esse atalho F2 é muito importante para você. Aqui. Mas é bonito, pronto. É muito importante para a tua prova, ok? Atalho tranquilinho, fácil, não esquece para renomear arquivos e pastas. Área de transferência. O que é a área de transferência? Presta atenção. Tem pegadinha dessas questões que falam de área de transferência. Olha só, tudo que eu copiar e recortar é colocado na área de transferência. Tá, professor, mas o que é área de transferência? Uma parte do HD, uma memória, né, que o Windows usa para armazenar tudo que você copiar ou recortar. Fica lá na área de transferência. Então, presta atenção que eu vou mostrar aqui para você. Olha só. O Windows E, atalho que você nunca vai esquecer na vida, que toda hora eu pressiono aqui e falo para você, né? Abre o explorador de arquivos. Então, eu vou clicar nesse arquivinho aqui, 2013, MPU Arquivologia.
e vou clicar em copiar. Olha só, botãozinho aqui, copiar, vou clicar nele. Poderia ser Ctrl C, né? Poderia ser botão inverso, copiar. Cliquei nele. O que aconteceu aqui? Professora, não aconteceu nada. Aconteceu sim, meu filho. O arquivinho que eu copiei, ele está agora na área de transferência. Ele está na área de transferência. Percebe? Tudo que eu copio e recorto vai para a área de transferência. Aí, vamos criar uma pastinha aqui, ó. Nova pasta, criei, nem vou dar um nome para ela, nova pasta. Vou abrir essa pasta e vou clicar aqui nesse botão, olha só, colar. Cliquei aqui, colar, colou o arquivinho aqui. Então, presta atenção, presta atenção. Tudo que eu copiar e recortar vai para a área de transferência. Então, lá eu recortei aquele arquivinho do MPU. Era lá de arquivologia do MPU. Esse arquivinho foi para a área de transferência. Quando eu selecionei outra pastinha lá no meu HD, isso aqui é um HD, né? Ele colou, eu cliquei em colar, ele colou ali no HD. Então, conceito de área de transferência, tudo que eu copio e recorto, eu coloco na área de transferência. E quando eu colo, eu busco da área de transferência. Então, já teve pegadinha assim, se eu pressionar Ctrl C, vou copiar o arquivo no HD. Não, se você pressionar Ctrl C, você leva o arquivo para a área de transferência. Percebe a diferença? Outra pegadinha. O examinador dá certinho o conceito de área de transferência, conforme eu falei aqui para vocês. Só que ao invés de ele falar área de transferência, ele fala área de trabalho. Ele fala assim, tudo que o usuário copiar e recortar, ele coloca na área de trabalho. Olha a minha cara. Ele coloca na área de transferência. Só que, gente, ele não coloca uma frase, assim, ele coloca um baita texto. E aí ele te concentra naquele texto e a palavra trabalho passa batida. Né? Você está pensando na área de transferência, sabe o conceito, mas ele sabe que no momento você foi para Nárnia, dormiu. Então presta bastante atenção, porque em geral as questões de área de transferência tem pegadinha ali com a área de trabalho, ok? Certo? Então não esquece disso, conceito bem simples, né? Tranquilinho. Opa, vamos falar da lixeira. Gente, a lixeira é importantíssima para nossa prova, tá? Então, presta atenção. No Windows 10, quando eu seleciono um arquivo e pressiono Del, Delete, ou aqui, olha só, Windows E. Vamos lá de novo pro explorador de arquivos. Clico nesse arquivinho e pressiono aqui excluir, o botãozinho de excluir. Olha só. Esse arquivo ele vai para a lixeira. Professora, mas as outras versões não são assim? Não, na versão 7 vai aparecer a caixinha de diálogo dizendo, você tem certeza que deseja enviar esse arquivo para a lixeira? No Windows 10 isso não acontece. O item ele vai direitinho para a lixeira, ok? Então, essa mensagem, por padrão, ela não aparece. Você pode sim configurar aqui, ó, mostrar confirmação de reciclagem. Você pode fazer essa configuração, ok? Então, como que eu posso deletar os arquivos, né? Eu posso arrastar o arquivo ou pasta, o item, né, para a lixeira, selecionar o item, pressionar Del, Delete no teclado. Eu posso clicar com o botão direito do mouse, né, clicar em excluir, ou excluir no gerenciador de arquivos, o botãozinho que eu mostrei para você ali na guia início, certo? Então, são maneiras de excluir os itens, né, arquivos, pastas. Então, eu já falei isso para você, se for na versão 7, mostra essa caixa de diálogo, na 10 não, o que importa pra gente é a versão 10, não mostra, tá? Se eu clicar com o botão direito na lixeira, eu tenho a opção de abrir a lixeira, esvaziar a lixeira, olha só, fixar, iniciar, criar atalho, renomear propriedades. Por que eu tô indo rápido? Porque eu quero ir logo lá pra lixeira, gente. Vamos lá.
Aqui na área de trabalho, aqui está a lixeira, botão direito, olha só. Então, a mesma imagem que tem no material de vocês. Eu posso abrir a lixeira, esvaziar a lixeira e vai apagar tudo que tem nela. Fixar lá no iniciar, tá? Criar um atalho da lixeira, renomear e propriedades. Então, o mais importante pra gente aqui é saber que eu tenho ali essa opção propriedades. Vou clicar aqui em propriedades para você e vai aparecer essa caixinha de diálogo. Essa caixinha de diálogo, ela permite que eu configure o tamanho da lixeira. Então, ela vem com um tamanho, mas eu posso personalizar esse tamanho. Eu posso configurar aqui para não mover arquivos para a lixeira. Sempre quando eu excluir, ele já ser excluído definitivamente do computador, ele nem vai para lixeira. E também para exibir a caixa de diálogo de confirmação de exclusão, que eu mostrei para vocês a mesma coisa, né? Que eu posso fazer lá pelo gerenciador de arquivos e pastas. Então, de vez em quando, cai propriedades da lixeira. Se eu selecionar a lixeira e pressionar Alt Enter, lembra que Alt Enter é o atalho de propriedades do arquivo, da pasta, da lixeira, né? Propriedades do item que tiver ali selecionado, ok? Bom, duplo clique ou botão direito, clique em abrir, eu abro a lixeira e aqui, gente, nossa, tem muita coisa na minha lixeira, né? Aula muito importante que tá tudo aqui. Bom, então olha só, se eu venho aqui na lixeira, eu tenho as opções aqui, olha só, de esvaziar a lixeira, apaga tudinho. Eu tenho a opção aqui das propriedades da lixeira, que a gente já viu, né? Vai abrir aquela mesma caixinha de diálogo do Alt Enter. Restaurar todos os itens, ou eu seleciono um ou mais itens e restauro esses itens. Pergunto para você, o que é restaurar um item? Deletei o item, ele foi para a lixeira. Me arrependi. Eu vou restaurar esse item. Presta atenção, ele volta para o mesmo local em que ele foi deletado, certo? Volta para o mesmo local que ele foi deletado. Já caiu em prova, sim, que se você tem um arquivo numa pasta, tá? Você deleta esse arquivo e mais tarde deleta a pasta. Aí você vai para a lixeira e você exclui essa pasta. Ela é excluída definitivamente. Você, né, quando está na lixeira, se eu esvaziar a lixeira ou deletar os itens que estão na lixeira, pelos meios padrão do Windows eu não recupero mais. Existem outras formas, mas pelo meio padrão do Windows eu não recupero mais esses arquivos, pastas, esses itens. Então, tá lá na lixeira, excluo essa pasta. Foi excluída definitivamente. Agora eu quero restaurar o arquivo. Bom, o arquivo ele vai, quando eu restauro, ele vai para o local de origem. Mas a origem dele é aquela pasta. Para onde que ele vai? Isso já foi cobrado em prova. Então, o Windows recria essa pasta. Ele cria de novo a pastinha e o arquivo vai para o local de origem, certo? Preciso mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Olha só. Ainda sobre a lixeira. Então, aqui a gente já viu. A gente já falou dessa parte aqui, né? Dessa parte aqui. Aqui, como excluir um arquivo definitivamente? Gente, esse atalho aqui é um atalho manjadérrimo, mas é um atalho importantíssimo, que é o Shift Del. Então, o Del, arquivinho vai para a lixeira. Shift Del, o arquivo, ele é excluído definitivamente. Pelos meios padrão do Windows, eu não recupero mais. E aí, sempre, toda versão terá a caixinha de diálogo de confirmação, porque afinal eu não recupero mais esse arquivo, tá? Agora, eu quero saber de você maneiras que eu excluo arquivo definitivamente. Então, a gente viu que uma maneira é o Shift Del. O certo não era eu falar maneiras, as situações que um arquivo é excluído definitivamente, ele não vai para a lixeira. Quando eu pressiono o Shift Del, ou arrasto, né, esse arquivo para a lixeira pressionando o Shift, porque arrastar para a lixeira não equivale ao Del. Se eu arrastar pressionando o Shift, também, Shift Del. Outra maneira aqui, gente, olha só, a lixeira, ela tem uma capacidade.
Então, tamanho lixeira, ela tem uma capacidade, tá? Se a minha lixeira estiver cheia e eu pressionar del, não é shift del, pressionar del num item e ele não cabe mais na lixeira porque ela tem um tamanho, tá? O Windows vai avisar, ó, meu filho, se você excluir, se você clicar em sim, vai excluir o arquivo definitivamente, ok? A mesma coisa, a lixeira pode estar vazia, mas eu vou deletar, por exemplo, um vídeo que é maior que o tamanho da lixeira. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu com você? O Windows também vai te avisar que não cabe na lixeira e se você pressionar sim, você não recupera mais esse arquivo, ele não vai para a lixeira. Joia? Outra situação. Opa, perdi aqui. Peraí. Então, uma situação, Shift Del, deixa eu colocar de novo aqui que isso é importante. Outra situação, tamanho da lixeira. Outra situação, unidades removíveis. Presta atenção nisso aqui. Cara, isso aqui é importante. Se eu deletar itens do pendrive, não vão para a lixeira, unidade removível, né? Lembra? Unidades. Olha como é importante a gente ter estudado o conceito de unidade. Unidade removível não vai para a lixeira. No entanto, tem uma exceção. Qual é a exceção? O HD externo. O HD externo, o Windows vê como HD, tá? Não como uma unidade removível. Então, o HD externo tem lixeira. Não esquece disso. Outra situação que eu tenho aqui. Unidades de rede. Então, como é que isso acontece? Eu tenho lá o meu computador, unidade C, D, E, unidade P. Tenho os computadores em rede, P e Q. Eu quero acessar o computador P. Clico lá no meu computador, esse aqui é o meu computador. Seleciono ali unidade P e vou acessar os arquivos que estão no computador P. Se esse computador, o dono desse computador, ele permitiu que eu apagasse os arquivos dele, não vai para lixeira, gente. Mas perceba, ele tem que permitir que eu apague. Se ele não der essa permissão, eu não consigo apagar. No entanto, se ele der a permissão, eu apago esse arquivo, ele não vai para lixeira. Então, aqui a gente tem essas situações em que um arquivo não vai para lixeira, ele é excluído definitivamente, isso cai bastante em prova, certo? Bom, não consegui terminar todos os conceitos do Windows 10 nessa aula. Você vê que é bastante coisa. E, gente, não tem alternativa. E olha que eu estou selecionando aquilo que mais cai. Então, volto para mais uma aula que a gente tem que ver a parte de configurações. Talvez não seja uma aula tão extensa, seja só uns minutinhos, mas eu preciso passar isso para vocês, tá? Beijão, espero você na próxima aula.